Olá, esta é a aula 6 do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Nesta aula, vamos calcular os limites de algumas funções vetoriais. Eu sou o professor Carlos Opelato, sejam bem-vindos ao meu canal. Nós temos aqui 4 funções vetoriais que devemos calcular os seus limites. A letra A, o limite de com t tendendo a zero, de cosseno de t, 7 e 5t. Aqui é a primeira componente, a segunda e a terceira componente. A letra B, o limite com t tendendo a π, da tangente de t, multiplica i, menos o cosseno de t que multiplica j, mais o seno de t que multiplica k. Na terceira função, nós temos o limite com t tendendo a 3, de t ao quadrado menos 9 dividido por t menos 3, vírgula, raiz quadrada de t mais 1 e vírgula 3t ao quadrado menos 2t ao cubo. E na letra D, o limite com t tendendo a zero do ln de t mais e, multiplica i, mais 1 menos cosseno de t dividido por t que multiplica j, menos seno de 3t dividido por 3t que multiplica k. Então vamos começar com a letra A. Então aqui nessa letra A, a nossa função vetorial, as suas componentes são cosseno de t, 7 e 5t. E para calcular o limite de uma função vetorial, nós vimos lá na definição de limite, na aula 5, que o limite da função vetorial é o limite de cada uma dessas componentes, desde que elas existam. Então a primeira componente é cosseno de t, na função, né? Então eu vou calcular o limite de cosseno de t quando t tende a zero. Lá no cálculo 1, limite de uma função trigonométrica, limite do cosseno de t, é o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Primeiro componente do limite da nossa função. Segunda componente é 7, segunda função. Né? Quando t tende a zero, o limite de 7 quando t tende a zero é o limite de uma constante, é a própria constante. E a terceira função aqui é 5t, a função polinomial. 5t quando t tende a zero. Então lá do cálculo 1, o limite de uma constante que multiplica a variável é a constante que multiplica o limite da minha variável aqui quando t tende a zero. Isso é igual a 5 que multiplica o limite com t tendendo a zero é 0. Aqui eu tenho 0. A primeira componente, a segunda e a terceira. Logo, esse limite aqui ele é igual a esse vetor 1, 7 e 0. Então vejamos agora a letra B. Aqui na letra B, a nossa função vetorial é tangente de t que multiplica i, menos cosseno de t que multiplica j, mais seno de t que multiplica h. Primeira função componente é t tangente de t, segunda menos cosseno de t, a terceira seno de t. Então o limite vai ser dado por quê? Então vamos calcular o limite da primeira componente, né? Tangente de t, quando t tende a π. Substituímos o t por π, tangente de π. Tangente de 180 é 0. Segunda função, menos cosseno de t. Então, o limite de menos cosseno de t, quando t tende a π, ele é igual a menos o cosseno de π. O cosseno de 180 é menos 1. Então, aqui é menos 1, que é igual a 1. Primeira componente é 0, a segunda componente é 1. E a terceira função, componente é seno de t. Então, limite de seno de t quando t tende a π. Seno de π é 0. Logo, o limite aqui vai ser dado por 0i mais 1j
mais 0k. Ou seja, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 0. Então aqui eu vou ter apenas o vetor j. Também podemos encontrar a resposta como sendo 0, 1 e 0. Então vamos agora para a letra C. Aqui nessa letra C, nossa função está dada na forma de vetor. Aqui, ó, eu tenho a primeira componente, a segunda e a terceira. Então vamos calcular o limite da primeira componente. Limite de t ao quadrado menos 9 dividido por t menos 3, quando t tende a 3. O limite de um quociente de funções é o quociente dos limites. O limite de t ao quadrado menos 9, quando t tende a 3, dividido pelo limite com t tendendo a 3 de t menos 3. Substituindo aqui o limite da soma diferença de funções é a diferença dos limites. Então, substituindo t aqui por 3, eu vou ter 3 ao quadrado 9, 3 ao quadrado 9, menos 9, e aqui 3 menos 3, eu vou ficar com 0 dividido por 0. Isso aqui nós chamamos de indeterminação. Indeterminação. Como é que nós fazemos para resolver essa indeterminação? A gente fala levantar a indeterminação. Nós vamos pegar essa função aqui do numerador e vamos fatorar. Então, t ao quadrado menos 9, aqui é um produto notável, né? A diferença de dois quadrados. Então, nós podemos escrever essa expressão assim, aqui de cima, como sendo t mais 3, que multiplica t menos 3, dividido por t menos 3, quando t tende a 3. Nós estamos verificando que o t ele não assume o valor 3, ele está tendendo, mas ele não assume o valor 3. Então ele não é igual a 3. Então aqui eu posso simplificar esse fator aqui com esse denominador. Então logo, essa expressão aqui ela vai se resumir como sendo o limite com t tendendo a 3 de t mais 3. Logo, esse limite, né, a soma, o limite da soma é a soma dos limites, o limite de 3 mais 3. Vou ter 3 mais 3 é igual a 6. O primeiro limite aqui dessa expressão aqui é igual a 6. A segunda componente da nossa função vetorial é a raiz quadrada de t mais 1. Então, o limite da raiz quadrada de t mais 1, quando t tende a 3, ele vai ser dado por quem? A raiz quadrada de 3 mais 1, raiz quadrada de 4, é igual a 2. Aqui é a segunda componente. E a terceira componente da nossa função vetorial é essa função polinomial. Limite de 3t ao quadrado menos 2t ao cubo, quando t tende a 3, esse é igual a, limite aqui de uma função polinomial, só que eu tenho uma soma de funções, diferença, né? Então isso daqui é a diferença dos limites. Então fica 3 que multiplica 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica 3 ao cubo. 3 ao quadrado, 9 vezes 3 dá 27. 3 ao cubo é 27, vezes 2, 54. Aqui eu tenho 27 menos 54, menos 27. Essa daqui é a terceira componente. Logo, o limite dessa nossa função vetorial vai ser 6, que é o vetor, né? A primeira componente é 6, a segunda componente é 2, e a terceira componente é menos 27. Agora vamos para a letra D. E aqui na letra D, nós temos a seguinte função vetorial, cujas componentes são ln de t mais e, 1 menos cosseno de t dividido por t, e aqui menos seno de 3t dividido por 3t. Essa primeira função aqui, essa primeira componente, vamos substituir aqui o t por 0, então nós vamos ter
ln de 0 mais e, que é igual a ln de e, que é igual a 1. Lembrando que ln é o log na base e. Log na base e de e é igual a um valor aqui desconhecido. Como é que nós calculamos esse log? Pegamos o e, elevamos a esse valor aqui, que eu não sei, tem que dar o e. Portanto, esse valor desconhecido aqui é igual a 1. Então, a primeira componente aqui nós temos que é 1. Então, aqui a segunda componente, a função é 1 menos cosseno de t dividido por t. Então, vamos substituir aqui o t por 0. Então, vai ter que ficar 1 menos cosseno de 0 dividido por t igual a 0. Cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 dividido por 0 é 0 dividido por 0, que dá uma indeterminação. Indeterminação. Esse limite aqui é um limite trigonométrico fundamental, LTF. E o resultado desse limite aqui é 0. Então, como é que nós vamos resolver essa indeterminação? Nós podemos usar a regra de L'Hospital, que diz o seguinte. Regra de L'Hospital. Alguns também falam L'Hospital. Diz o seguinte. Se eu tenho que calcular, se o limite de uma função, quando x tende a função f de x, é igual a 0, e o limite de uma função g de x é igual a 0 quando x tende a, e o limite de f de x dividido pela g de x quando x tende a é igual a uma indeterminação desse tipo, esse limite ele pode ser calculado através do limite das derivadas da f de x e da g de x. Ou seja, isso daqui ele é igual ao limite de f' de x dividido por g' de x quando x tende a. Então aqui nós vamos aplicar essa regra de L'Hopital. Então vamos derivar essa função aqui, ó, 1 menos cosseno de t. A derivada de 1 é 0. A derivada do cosseno é menos o seno. Então nós vamos ter aqui que o limite de 1 menos cosseno de t é igual a menos seno. Menos seno, com este menos aqui vai dar mais. Então vai ficar aqui com mais seno de t. Derivada de t é 1. Então, quando t tende a 0. Logo, o limite dessa função aqui de 1 menos cosseno de t é igual ao limite de seno de t quando t tende a 0. Logo, seno de 0 é igual a 0. Então, a segunda componente é 0. Então, vejamos agora a terceira componente. Trocando aqui o t por 0, eu vou ter que esse limite é igual a menos seno de 3 vezes 0, dividido por 3 vezes 0, vai dar 0 dividido por 3 vezes 0 é 0, e seno de 0 é 0, 0 dividido por 0. Então, eu tenho novamente uma indeterminação do tipo 0 dividido por 0. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos usar a regra também de L'Hospital. Eu vou apagar aqui e já volto. Então, aplicando a regra de L'Hopital, então vamos calcular a derivada dessa função aqui. Derivada de menos seno de 3t é menos cosseno de 3t, derivada de 3t é 3, dividido por, derivada de 3 vezes t é 3. Esse 3 divide com esse daqui, vai dar 1, simplifica, né? Vai dar 1. Então, logo, a derivada dessa expressão aqui
vai ser igual a menos cosseno de 3t. Logo, o limite dessa expressão aqui é igual ao limite de menos cosseno de 3t, quando t tende a zero. Isso é igual a menos cosseno de 3 vezes zero é igual a menos cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então aqui eu vou ter menos 1. Então a terceira componente é menos 1. Então logo o limite dessa função vai ser igual a 1i 0j mais 0j menos 1k. Resumindo, isso daqui vai ser igual a i menos k. Bem, dessa maneira encerramos mais uma aula. E você que não está inscrito no canal, aproveite, faça sua inscrição, deixe seus comentários, dê aquele joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Fogalat.